15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Irmãos, pega a Bíblia dos irmãos, abra por gentileza no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25, a partir do versículo 17. O culto hoje é o culto da vitória. Nós sempre procuramos meditar numa passagem bíblica que transmita a nós fé, para que possamos entender que nós somos vencedores, ou nós iremos alcançar a vitória, independente da condição, da luta, da prova, da situação que nós estejamos enfrentando ou nós vamos enfrentar. Porém, hoje eu tenho uma palavra mais de aconselhamento do que propriamente uma palavra evangelística. Os irmãos encontraram 2 Crônicas, capítulo número 25, a partir do versículo 17. Diz assim: e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá,
enviou a Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamos-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas. Elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, ou vinha do Senhor, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para a sua tenda, ou para as suas tendas. Amém? Vamos tomar o seu assento nesse momento. Irmãos, como eu disse, nas quintas-feiras nós estamos no culto da vitória, e sempre nós escolhemos algum texto que fale sobre luta, batalha, guerra, mas que as pessoas, ou os lutadores, encontraram vitória. Eu já ministrei aqui sobre já ministrei aqui sobre Josafá, que alcançou vitória. A semana passada eu preguei sobre aquela mulher que, tendo seu filho morto, foi encontrar-se com Eliseu, e mesmo quando as pessoas lhe perguntavam se estava tudo bem, ela dizia: tudo vai bem, mesmo tendo seu filho morto, estando ele na cama do profeta Eliseu. Então Eliseu vai à casa daquela mulher e ressuscita o seu filho. E aquela mulher tem uma atitude de fé, de expectativa, de ousadia. Hoje, eu estava falando com Deus para que o Senhor me iluminasse uma palavra, para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos, e veio essa passagem aqui. Essa passagem é mais uma passagem de conselho. Por quê? Porque essa passagem não é para injetar fé no sentido de você alcançar a vitória, mas é te aconselhar para você entender quem você é. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós não somos e não temos o necessário para vencer todas as batalhas. Nós precisamos entender em que posição e em que condição nós estamos. Aqui há uma passagem que fala sobre o rei de Judá. Esse rei de Judá é chamado Amazias. Ele enfrentou uma batalha contra os edomitas, e ele saiu vitorioso desta batalha. Como ele foi vitorioso contra os edomitas, isso encheu ele de uma grandeza pessoal. Ele ficou cheio de orgulho. Se ele venceu um rei, agora ele desafia o rei de Israel. Ele diz: olha, rei de Israel, Joás, vem estar comigo face a face. E o rei de Israel, entendendo que ele havia apenas conquistado uma vitória, disse: rapaz, eu acho que você está deslumbrado com a pequena vitória que você teve. Fique na sua casa. Ele conta até uma parábola aqui, sobre duas plantas, o cardo e o Líbano, a árvore do Líbano. A árvore é uma esplendorosa árvore grande, o cardo, uma planta rasteira. E o rei de Israel usa esta parábola para conscientizar o rei de Judá, dizendo: você não está preparado para me enfrentar. Você ainda não está na condição de me enfrentar. Você só teve uma vitória. Fique na sua casa. Fique tranquilo, porque você ainda não está na condição. Irmãos, muitos cristãos não têm noção de quem ele é. Ele não tem noção de quem ele é e do que ele tem. E acredita que ele já está na condição de vencer tudo e todos. E não é bem assim. Note que esse homem, Amazias, não foi desafiado. Quando eu preguei sobre Josafá foi desafiado. Amazias foi o desafiador. Mas por que ele desafiou o rei de Israel? Porque ele tinha alcançado uma vitória contra o rei e contra os edomitas. Os edomitas,
um reino pequeno. Ele alcançou vitória. E essa pequena vitória fez com que ele se deslumbrasse. Ele se enchesse de uma grandeza pessoal. Ele acreditava, ele começou a acreditar que agora ele já era o bam, e que ele já iria enfrentar, quem ele enfrentasse ele iria derrotar. Mas não é bem assim. Quando ele desafia o rei de Israel já um homem maduro, um soldado experiente, fala: rei, fica na tua. Você ainda não tem condições de me enfrentar. Você ainda não tem exército. Você só alcançou uma pequena vitória. Um homem que se deslumbrou com uma pequena vitória. A Bíblia Sagrada ela é fantástica. Ela nos ensina de várias formas. E nós precisamos entender que nós vivemos uma vida de fé em fé, de graça em graça e de vitória em vitória. Ela é proporcional. Até Davi, que todos nós sabemos que ele enfrentou o gigante Golias e que ele saiu vitorioso daquela batalha. E olha que Golias era um grande soldado dos filisteus, enquanto Davi, um adolescente, que ainda não havia enfrentado nenhum soldado no campo de batalha. Mas quando Davi se habilitou para enfrentar aquele grande soldado, Saul disse para ele: você não é soldado, você ainda não enfrentou nenhuma batalha. Então Davi disse: não, é o seguinte, eu defendo o rebanho do meu pai. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, e eu estou pronto a enfrentar esse gigante. Ou seja, ele vem alcançando vitória em cima de vitória, e isso vai dando a Davi experiência, isso vai dando a Davi estrutura, isso vai dando a Davi condições de enfrentar cada vez mais inimigos maiores e exércitos maiores. Mas Davi não enfrenta o maior em primeiro momento. Ele vai ter uma vida de batalha gradual até que ele se torne para ele mesmo um soldado capaz de enfrentar aquele gigante e de vencer aquele gigante. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que às vezes, irmãos, nós nos deslumbramos com as pequenas conquistas que nós alcançamos e já achamos que somos o bam. Estou falando de bam, né? O ano passado, esse ano ainda, né? O ano passado, um vencedor do Big Brother, chamado até Bambam, desafiou um grande lutador, que era o Popó. O Popó, vencedor, foi campeão 4 vezes, enfrentou 40 lutas, sabe, vencedor quase todas elas, o exímio lutador, e o rapaz disse: não, mas eu vou enfrentar e vou vencê-lo. Subiu no ringue, 36 segundos já estava vencido. Tem gente que é igual, tem crente que é igual a esse Bambam. Acha que é, mas não é. Acha que tem condições, mas não tem nenhuma. O nosso inimigo, ele é estrategista. E ele sabe como nos enfrentar. Olha como é fantástico a Bíblia Sagrada. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, não consagre neófito, para que exorbecendo, ou seja, orgulhando-se, não caia na condenação do diabo. Porque nós, quando começamos a nossa caminhada cristã, é natural que nós venhamos alcançar algumas vitórias. É natural que a gente venha alcançar algumas bênçãos. E aí nós nos deslumbramos, achando que somos aquilo que não somos, que temos a condição de estar aonde ainda não temos a condição. E aí nós nos habilitamos para ir. E quando nós enfrentamos, nós somos derrotados e nos frustramos, nos abatemos, nos desanimamos. De uma maneira que vocês entendam, irmãos, quando eu fui dirigir a igreja do Jardim do Lago 2, eu já me achei preparado para assumir aquela igreja. Eu disse: não, eu estou preparado. Sou crente há tantos anos, dou estudo há tantos anos, prego há tantos anos, mas quando eu comecei a dirigir a igreja, as coisas não aconteceram como eu imaginei. Eu imaginei que eu ia assumir a igreja iria encher da noite para o dia, nós teríamos obreiros, as coisas iriam funcionar, todos os cultos, almas aceitariam Jesus, a igreja cresceria. E eu comecei a dirigir a igreja, foi um ano, uma alma aceitou a Jesus, 2 almas, e as coisas não aconteceram imediatamente. Isso trouxe para mim um abatimento, uma tristeza, uma frustração, uma decepção, e eu me senti completamente derrotado. Por quê? Porque as pequenas vitórias que eu tive me fez deslumbrar, achando que eu já era ou já estava preparado para uma batalha maior. E não é bem assim, irmãos.
Nós precisamos enfrentar as batalhas, as pequenas batalhas que vão nos dando a estrutura, que vão nos dando sabedoria, que vai ampliando a nossa fé, que vai nos dando condições, aleluia, para nós enfrentarmos desafios maiores. Não pense você que você já está preparado para enfrentar qualquer tipo de desafio ou qualquer tipo de inimigo e que você vai sair vencedor. Às vezes não, você vai ser derrotado. Por quê? Porque você não tem a estrutura que a batalha exige que você tem. Você não tem as condições necessárias que a batalha exige que você tenha. Para isso, Deus permite que você vá enfrentando batalha após batalha, porque a nossa vida é assim. Você vence um inimigo hoje, amanhã surge um outro inimigo. Esse negócio de vitória em vitória não é bem assim não. Tem um hino alguns anos atrás, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Isso é só teoria de poeta cristão, porque na prática não é bem assim. Você enfrenta um gigante hoje, enfrenta outro amanhã, enfrenta outro amanhã. Todos os dias nós enfrentamos diversos desafios, diversos inimigos. Você sai vencedor hoje, amanhã nem tanto. Amanhã você pode enfrentar e você sair derrotado. Eu me lembro quando eu morava em Minas Gerais, uma quinta-feira que eu fui à igreja, chegou na igreja, o pastor me deu a oportunidade para pregar, e eu peguei o microfone, cheio de autoconfiança, cheio de vontade, falei, hoje vai ser uma bênção. Eu preguei 30 minutos, quando eu entreguei o microfone eu estava arrasado. Eu entreguei tudo aquilo que eu queria entregar, e a igreja não recebeu. Eu me lembro que eu desci no púlpito tão arrasado, e nós tínhamos uma programação de rádio à noite, eu era o sonoplasta, e eu desci para ir para a rádio, o culto acabava às 9 horas, a programação começava às 10 horas, e eu fui tão frustrado, tão decepcionado, eu comecei a dizer comigo mesmo, não, eu não fui chamado para pregar. Que vergonha eu passei hoje. Porque quando eu fui empolgado. Eu disse, meu Deus, hoje eu vou arrebentar, hoje vai ser uma bênção. E aquele dia eu saí derrotado, eu saí frustrado, eu saí abatido. Se eu tivesse dado atenção àquela derrota, ou pelo menos aquilo que eu achei ser uma derrota, eu não era um soldado capaz de enfrentar outras batalhas. Esse Amazias aqui, porque ele alcançou uma vitória contra os edomitas, ele achou que estava preparado para enfrentar o rei de Israel, e ele não estava. Irmãos, nem sempre nós estamos, vou repetir novamente, nós estamos preparados para enfrentar inimigos maiores, desafios maiores. Nós precisamos nos acomodar na condição de soldado que nós somos. Cada um de nós sabemos a fé que temos, a unção que temos, a autoridade que temos. Cada um de nós sabemos quem somos no reino de Deus. Nós não podemos nos deslumbrar. Se lembre aquela carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia, rico sou e de nada tenho falta. E Jesus colocou o dedo na ferida dizendo, você é pobre, desgraçado, nu. Ou seja, a igreja olhava para ela mesma e achava que era opulenta. E Jesus disse, é pobre. Soldado não está preparado ainda para desafios maiores. Se contenta. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os grandes homens de Deus, Davi, José. Eu até preguei uma mensagem aqui que fala sobre o processo de Deus, né? Porque Deus disse que estava ungindo Davi, a gente imagina que Davi, depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, no outro dia ele assumiu o trono de Israel, e não foi assim. O óleo desceu na cabeça de Davi quando ele está na casa do seu pai. Tinha por volta de 16, 17 anos. Ele vai assumir o reinado, o reinado de Judá quando ele está com 30 a 33 anos. Passou-se mais de 13 anos. E nesse tempo ele vai enfrentando inimigo após inimigo. Ele enfrenta Golias, vence Golias, sai vencedor, glória a Deus. Aí o rei de Israel fica enciumado dele, corre contra ele, luta contra ele. E ele tem que fugir para as montanhas, para as cavernas. E ele vai enfrentar os reis, os vizinhos a Israel, e vai vencendo aqui, vai vencendo ali, até que o rei de Israel derrotado, o povo chama ele e diz, nós queremos você como nosso rei. Mas até o momento que ele assume o trono, ele vai enfrentando pequenas batalhas e vencendo pequenas batalhas. Irmãos, se queremos ser vencedores ou alcançar vitórias maiores, precisamos vencer as pequenas batalhas.
Às vezes nos deslumbramos e nas pequenas batalhas nós somos derrotados. Nós somos derrotados nas pequenas batalhas. Hoje eu estava no meu serviço, eu estava meditando, né? Eu estava pensando, existem os heróis de quadrinhos, esses heróis da Marvel, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, esses super-heróis. Eu não sei se você pararam para analisar, embora eles são criações, né? São homens fortes, mulheres fortes, que voam, que faz isso, que faz aquilo, que o Criador criou eles dessa forma. Todos eles têm algo negativo. Todos eles têm algo que os enfraquece. No caso do super-homem, um exemplo, é a criptonita. Ele enxerga atrás da parede, visão supersônica, ele voa, tem uma força descomunal. Mas se alguém pega a criptonita, que é uma pedra, isso segundo a história em quadrinhos, verde, ele enfraquece, ele vai caindo, ele perde a sua força. Todos nós temos algum ponto fraco. O inimigo tenta de alguma forma, bater nesse ponto fraco. Nós achamos que somos fortes, nós achamos que temos capacidade, mas sempre existe alguma coisa que nos enfraquece, que nos decepciona, que nos abate, que nos faz ser derrotado. Eu já vi pessoas dentro da igreja, eu já preguei isso aqui na igreja, só para relembrá-los, enfatizando essa palavra. Eu vi pessoas sendo fiel a Deus enquanto estava desempregado. Mas quando a porta abriu, começou a ganhar um bom salário, não voltou mais à igreja, deixou de frequentar os cultos e deixou de servir ao Senhor Jesus. Eu conheci crentes, obreiros e servos de Deus, fiéis da igreja, que foram derrubados por uma mulher. Abandonaram a esposa, abandonaram o filho para viver uma aventura sexual. Eu conheci homens e mulheres que aqui no púlpito era uma bênção, mas que não venceram a tentação das drogas, não venceram a tentação do álcool, porque era a criptonita deles. Grandes homens e mulheres que nós achávamos que eram imbatíveis e que o inimigo entendeu qual era o ponto fraco. Irmãos, são essas pequenas lutas pessoais que nós precisamos enfrentar e vencer. Se nós não vencermos o nosso mundo pessoal, particular, privado, íntimo, nós vamos ser derrotados também no mundo público, diante das pessoas. A maior das batalhas, as maiores batalhas, elas não acontecem exteriormente. Escute o que eu estou dizendo isso aqui para os irmãos. As maiores batalhas são travadas dentro da nossa mente, no nosso consciente. E se nós não vencermos aqui, nós não vencemos em lugar algum. Se nós não vencermos aqui, nós não vencemos em lugar algum. Eu me lembro quando eu me converti, que eu li uma revista de escola dominical, que o autor dizia o seguinte: que você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Ou seja, existem pensamentos que existem pensamentos que vêm até você, e você não pode impedi-los de chegar até você, mas você pode impedi-los de permanecer na sua mente. Tem muitas pessoas que são derrotadas nas pequenas batalhas, não conseguem vencer as tentações. E como quer enfrentar inimigos maiores? Como quer enfrentar desafios maiores? Como quer enfrentar guerras maiores? Não! Fique aonde você está, vai vencendo as lutas gradativamente, porque as lutas gradativas vão nos dando experiência, vai aumentando a nossa fé, vai nos dando expectativa e condições de enfrentar inimigos maiores e de vencer os maiores inimigos. Esse homem ficou deslumbrado por uma pequena vitória. Muitos crentes, já estou partindo para a parte final, muitos crentes foram derrotados, estão com a sua família completamente destruída, estão fora da igreja, crentes que estiveram conosco. Por quê? Porque se deslumbraram. Um dia eu estava conversando com a nossa finada missionária Helena, e eu me lembro que eu disse para ela: missionária, você já reparou que quando nós, não sei se já aconteceu isso com você, pelo menos já aconteceu comigo, pelo menos 2 ou 3 vezes, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida ministerial.
Quando eu olho para a minha vida e falo assim, nossa, está tudo bem na minha vida, olha, cheguei numa condição, que maravilha, agora é só curtir as coisas. Parece que da noite para o dia as coisas começam a ir de ladeira abaixo. Eu tinha um amigo meu, saiu lá de Minas Gerais para vir para Campinas. Ele chegou aqui em Campinas, passou um momento muito difícil, porque não conseguia trabalho, foi trabalhar de servente de pedreiro, não conseguia trabalho, não conseguia trabalho. Ele era muito obeso, então ele entregava currículo, as empresas não aceitavam. Ele casou, a esposa dele, ele e a esposa trabalharam muito, mas a vida dele sempre muito atribulada, foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu sei que depois de 7 ou 8 anos, ele conseguiu um emprego, ele fez uma cirurgia bariátrica, ele emagreceu, ele começou a estudar, ele estudou, ele se formou, a esposa engravidou, ele comprou uma casa própria, ele comprou um carro. E eu vim de Minas Gerais para cá, eu fiquei até na casa dele quando eu vim para Campinas. E eu me lembro que um dia eu cheguei na casa dele e disse assim: Rafael, eu acho que eu estou vivendo o meu melhor momento. Tenho casa própria, tenho carro, tenho esposa, tenho emprego, toda a igreja, sou músico, sou professor de escola dominical, a minha esposa acabou de ganhar o nosso bebê, eu estou vivendo uma maravilha. Ele disse isso para mim um dia, passou 2 ou 3 meses, ele separou da esposa, perdeu o emprego, saiu de Campinas, foi para São Paulo, acabou tudo que ele tinha. Eu me lembro um dia que eu estava nessa igreja, em cima desse púlpito, eu olhei e eu vi, eu comecei a imaginar comigo as pessoas que aqui estavam. Eu disse: meu Deus, agora, começo do ano agora, acho que 2 meses atrás, eu disse: Senhor, eu acho que agora as coisas estão encaixando, as coisas estão voltando ao normal, o grupo das crianças está se formando, dos jovens está se formando, o ciclo de oração está ampliando, mais irmãos, mais obreiros em cima do púlpito estão aqui para poder me ajudar a dirigir o culto, as coisas estão acontecendo. E eu fui viajar para Minas. Quando eu estou chegando dentro da cidade de Minas, eu recebo uma mensagem. Eu pego o celular, eu abro o celular e naquela mensagem tinha um irmão dizendo assim: pastor, eu não vou ficar mais no ministério. Eu disse: meu Deus. Aquilo me deu um abatimento e eu fui para ver os meus pais, eu fiquei na casa do meu pai e da minha mãe, mas os 2 dias que eu fiquei lá, 3 dias, eu fiquei com uma angústia tão grande no meu coração. Eu disse: não vai ser só essa alma que vai sair. Quando eu voltei, mais 2 almas saíram, mais outra pessoa saiu. Olha como que nós estamos aqui hoje. E eu me lembro que naquele dia, dentro da minha mente passou: eu acho que as coisas estão engrenando. Parece que naquele momento você acha: alcancei a vitória, as coisas agora só vão de vento em popa, tudo vai. Aí vem a luta, vem a prova, e nós somos derrotados. Irmãos, nós não somos derrotados para nós ficarmos no chão. Não. Nesse caso aqui, esse homem vai ser destruído. Mas eu e você, se Deus permite que nós passamos por alguns momentos de tristeza, de frustração, de decepção, momentos que nós nos sentimos derrotados, não é para você entender que você será derrotado para o resto da vida, pelo contrário, é para você, aleluia, entender que existe muito para aprender. Eu não sei se você sabe, aqui eu estou partindo para a parte final, nós aprendemos mais com as derrotas do que as vitórias. Tem um técnico brasileiro chamado Bernardinho, ele é técnico de vôlei, acho que o maior campeão nessa categoria que nós já tivemos. Eu, se não me engano, ele estava disputando uma Olimpíadas e ele perdeu nas Olimpíadas, acho que foi a final que ele perdeu. E um entrevistador perguntou para ele se ele estava frustrado. Ele disse: não. A vitória, muitas vezes, elas maqueiam. A derrota, ela expõe os fracassos, ela expõe o lado negativo, ela expõe aonde nós estamos errando. Irmãos, vou repetir novamente: a vitória, ela maquia. Se nós chegarmos aqui, essa igreja estiver cheia, eu falo, tudo está indo bem. Eu fui essa semana passada, uma irmã estava conversando comigo sobre alguns crentes que estão servindo a Jesus. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma irmã começou a namorar um jovem, e ela foi à casa desse jovem, chegou na casa desse jovem. Esse jovem vai na igreja, ele canta, pula, dança, fala em línguas estranhas, é uma bênção. E ela foi à casa desse jovem para conhecer a família desse jovem. Quando ela chegou lá, ela se decepcionou. E ela disse: eu não quero mais largar o namoro. Perguntada por que ela estava largando o namoro, ela disse: não. Ele briga com os pais, ele xinga a mãe dele, ele canta a música do mundo o dia inteiro, ele faz tudo quanto é errado, coisa errada. E quando eu falei isso para ele, ele disse que eu quero ser a santarrona. Não é bem assim. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e não são transformadas.
E quando a igreja está cheia, o pastor, ele simplesmente se acostuma com tudo que está aqui e parece que o evangelho está maquiado. Não há transformação, não há mudança, não há santidade, não há exortação para a santidade, porque parece que Deus está aprovando o erro. E quando nós chegamos da forma que estamos, aí nós começamos a pensar: Senhor, aonde nós estamos errando? Vamos nos consertar para Deus mandar mais alma, vamos nos consertar para Deus mandar vitória, vamos nos consertar para que Deus faça a glória dele resplandecer sobre a nossa vida. Então, nos momentos de derrota, faz com que nós venhamos encontrar aonde estão os pontos negativos, porque vou repetir novamente, muitas vezes as vitórias maqueiam os erros, os fracassos, as derrotas. Voltando para finalizar esta mensagem, irmãos, vamos vencendo as lutas segundo as nossas condições. Há um texto que fala assim: olha, foge da aparência do mal. Não sou crente suficiente para enfrentar o mal e vencer o mal, não. O conselho bíblico é: foge. Você pode achar que tem condição, mas ainda não está na hora. Existem inimigos para cada momento. Tem momentos que eu e você temos as condições de enfrentar e sair vencedores. Tem hora que eu estava conversando isso com a missionária Judite hoje. Às vezes, nós temos que abaixar a cabeça e se afastar, mesmo achando que nós fomos derrotados. Por quê? Porque você se cala, você se afasta, as coisas mudam e você volta e vence. Você volta e vence. Você volta e vence. Esse homem ficou deslumbrado com uma pequena vitória. Com uma pequena vitória. Achou que já estava na condição de enfrentar um inimigo mais imponente, maior. E quando ele foi enfrentar, ele saiu derrotado. As pequenas batalhas que nós enfrentamos não nos condicionam para enfrentar inimigos maiores, até que nós estejamos preparados para enfrentá-los. Amém? Vou repetir novamente. Esse homem, ele que desafiou, ele que achou que estava na condição. Não é igual o caso de Josafá. No caso de Josafá, o inimigo era maior. Mas o que ele fez? Senhor, eu não sou, eu não tenho. Se o Senhor não me ajudar, eu vou ser derrotado. Nesse caso aqui, o homem ficou tão deslumbrado que ele se esqueceu de Deus. Disse: eu tenho condição de vencer, eu vou vencer. E o outro oponente disse para ele: você é pequeno, você é insignificante, fica na tua. Mas o orgulho não deixou ele ficar na dele. O orgulho fez ele se levantar e dizer: eu estou preparado. E não estava preparado. Não tinha soldado suficiente. E o que aconteceu? Ele foi derrotado. Quantas pessoas estão paradas, estacionadas, porque foram derrotadas? Esse negócio, vou repetir novamente para finalizar. Esse negócio de crente é só vitória, é mentira, irmãos. Nós enfrentamos derrota. Nós enfrentamos derrota às vezes no nosso casamento, no nosso emprego, às vezes dentro da igreja. Até na nossa vida com Deus, às vezes nós somos derrotados. Nós só não ficamos prostrados. Nós levantamos, sacudimos a poeira, como dizia o poeta, damos a volta por cima e nós voltamos a enfrentar exércitos até maiores e vencemos e prevalecemos. Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você nesse momento. Glória a Deus. Eu fui convidado para pregar no interior do estado de São Paulo, num congresso, no ano passado. E a irmã disse assim, ela me ligou e disse assim: pastor, o senhor pode vir pregar aqui e tal. Eu falei: irmã, é o que é? Ela disse: é um congresso de jovens. Aí eu disse para ela: irmã, é o seguinte, eu sou um educador, eu sou um ensinador, eu não sou pregador para congresso. Ela disse: não, pastor, o meu pastor quer que o senhor venha pregar aqui. Eu disse: irmã, é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, vai lá e assiste uma pregação. Por quê? Porque se você me convidar e eu chegar aí e eu pregar, você não vai ficar frustrado. Porque existem pregadores, irmãos, que é de campanha. Existem pregadores que é de congresso local. E existe pregador que é pregador de congresso geral. Porque cada um tem uma sabedoria, uma estrutura, um chamado, uma vocação, um dom. Não vamos tentar colocar um na posição do outro, que não vai dar certo.
É igual eu sou do interior de Minas, colocar Itamogi dentro de Campinas, não vai dar certo. Cidadezinha pequenininha, cidade grande. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que não é, acha que é, vai enfrentar um desafio, vai ser derrotado, vai frustrar, vai questionar Deus. Por quê? Porque Deus, eu imagino que Deus olha para a gente e fala: rapaz, olha o seu tamanho, você tem que crescer um pouquinho mais, tem que encorpar um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de estrutura. Ainda não está preparado para as grandes coisas que o Senhor Deus tem. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nessa noite, Senhor Deus, nós estamos no culto da vitória. E no culto da vitória nós gostaríamos de ouvir uma palavra que o Senhor é conosco. Que independente do inimigo nós vamos vencer, que independente da situação nós vamos vencer, que independente, ó Deus, do desafio nós vamos vencer. Mas a palavra dessa noite, ela veio, Senhor Deus, nos conscientizando que nem sempre estamos preparados para enfrentar o inimigo que vamos enfrentar, ou enfrentar o desafio que queremos enfrentar. Senhor Deus, não é porque nós alcançamos algumas vitórias, que nós já estamos preparados para enfrentar, Senhor Deus, desafios maiores. Senhor Deus, gradativamente, proporcionalmente, nós vamos enfrentando, vamos vencendo, vamos crescendo, vamos encorpando, vamos criando estrutura, vamos, Senhor Deus, criando estrutura emocional, espiritual, Senhor Deus, para nós enfrentarmos aí sim desafios maiores e então vencer esses desafios maiores. Querido e eterno Deus, eu oro com a tua igreja nessa noite. Nós gostaríamos, ó Deus, de vivenciar, de experimentar, Senhor Deus, coisas melhores e maiores, mas para que isso aconteça é necessário nós, Senhor Deus, crescermos gradativamente e proporcionalmente. Meu Deus, abençoe a tua igreja, Senhor Deus, nas lutas diárias, nos desafios diários, na condição diária que ele e que ela está enfrentando. Senhor Deus, eu acredito que nós, Senhor Deus, vamos vencer uma luta de cada vez, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Sábado nós vamos estar aqui. Sábado o pastor Erival vai ministrar para a gente. O pastor Erival, falei com ele essa semana. Ele disse que vai ministrar para a gente aqui nesse sábado. E a partir das 19h30 nós estaremos aqui louvando, exaltando e cultuando o Senhor. Amém? Deus abençoe a missionária Maria. Fiquei feliz de ver a missionária Maria. Eu não sabia que a irmã estava com dengue. Realmente essa enfermidade está generalizada, né? Brasil inteiro, né? Hoje eu li uma matéria de uma mulher, de uma moça, que acho que 22 anos, não sei, no estado de Goiás, ela faleceu. Ela estava grávida com a dengue. Eu tive também, eu sei como que é horrível. Ou uma dor no corpo, vômito. Já está na fase da coceira? Já. Então já está curado já, né? Quando chega na fase da coceira é a fase da cura. Estenda as mãos, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o doce dele Espírito Santo, esteja com todos nós, todos digamos juntos. Amém. 1, 2, 3. Oh glória! Aleluias! Dê uma salva de palmas para o Senhor e uma salva excelente se despedir do seu irmão, em nome do Senhor.